de estarmos juntos neste culto festivo, com o propósito de levar até você a mensagem da palavra de Deus, as boas novas de salvação, e também usar do tema que foi escolhido para esta cruzada, e também fazendo menção da companhia do grupo de jovens e adolescentes que estão também adorando a Jesus neste lugar. Meus agradecimentos aos irmãos que estão liderando esse trabalho, das boas-vindas aos nossos amigos que pela manhã tive a notícia de que houve um trabalho evangelístico, e por certo há alguém nesta noite que foi convidado para estar neste culto. E eu devo ser sincero com você em dizer que a minha alegria maior não é pelos que já estão dentro, mas por você que recebeu o convite, que está aí, e que logo mais você terá uma chance muito grande de adentrar junto conosco nesta empreitada, onde a esperança que arde na nossa alma está focada na promessa de Deus em tirar um povo desta terra para estar para sempre com Ele. Então estou feliz nesta noite pela sua vida, por você que pela manhã abriu a sua porta e recebeu alguém convidando você, não para um convite qualquer, mas um convite para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero novamente convidar os irmãos a estar de pé e fazer uso de um texto bíblico que está no Evangelho que escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo de número 43. Deixa eu pegar o versículo 29 para não pesar a consciência. Depois você passa para o versículo de número 43. Amém? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou engano, falsidade e coisas semelhantes. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Capítulo de número 8, versículo de número 32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o texto do tema desta cruzada, capítulo de número 19, versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Aleluia. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu quero, nesta noite, juntamente com você, enaltecer aquele que está neste lugar, presente de uma forma invisível, mas a alegria que está no nosso coração é exatamente porque nós cremos de uma forma sublime, que o fato de o crente alegrar-se, de o crente usar de palavras que, quem sabe, por muitos não é entendível, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que como um bom cristão, como aquele que um dia entregou ela para Jesus e permitiu ele fazer morada, a partir de então você ter uma conectividade com o céu através do seu intercessor, que é o Espírito Santo, que ainda está no meio da igreja. Há algo que muita gente desconhece, é exatamente aquilo que nós estamos falando. Ainda há no meio da igreja a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e a importância que é ele estar no meio da igreja. É exatamente a razão da igreja continuar sobressaindo, alavancando, caminhando, marchando e sendo vitoriosa. Sabe o que faz uma igreja militante ao mesmo tempo ser vitoriosa? É porque há uma força extraordinária no seu meio, no seu seio, e esta força, ela não está tomando como apoio as coisas que estão aí fora. Ela não sustenta esta força com base naquilo que a tecnologia fornece ou o sistema garante. A igreja, ela tem por si só um poder sobrenatural. A igreja tem por si só alguma coisa que sustenta ela. É por isso que Paulo disse que esta igreja, ela é o sustentáculo e o baluarte da verdade. Nada pode vencer esta igreja, porque o que está no meio dela é aquilo que Jesus falou no início, quando Lucas escreve em Atos dos Apóstolos: pois recebereis poder do céu, e este poder capacitará vocês a continuarem sendo vitoriosos até a vinda daquele que prometeu retornar. É por isso que a igreja, meu querido amigo, meu querido irmão, ela continua a cada ano que se passa, a cada tempestade, a cada momentos e circunstanciais que para alguns pode até ser sufocante, mas para a igreja não. Ela vai avançando e sempre ela tem uma história para contar, de que os problemas ocorrem, os problemas são dificultosos, mas ela sempre usa da palavra para dizer: Jesus me deu vitória, porque é Ele que comanda a minha vida. Quantos nesta noite já foram libertos e já receberam a palavra de alívio da alma? Você tem liberdade nesta noite para exatamente fazer aquilo que Jesus disse: se o Filho libertou você, então você é livre para adorar, é livre para servir, é livre para prestar culto, porque Jesus garantiu isso para a sua igreja. Agora escute, meu querido amigo, você que veio, não sei se por curiosidade ou por ser apenas um simpatizante da fé que professamos, ou se você tem curiosidades em saber o que é realizado na liturgia de um culto assembleiano. O certo é que eu quero nesta noite ser o mais sensato para fazer você entender da necessidade que você tem de usufruir da liberdade. É bem verdade que nós temos acompanhamento de mídias, de noticiários, e cada ano que passa as coisas parecem apertar mais e tornar-se dificultoso. E o problema maior é porque há uma geração que está findando o seu ciclo de vida nesta terra, e está se aproximando uma nova geração. E embora a sociedade, o Estado, o sistema, talvez de uma forma
ignorante ou até mesmo camuflada, demonstrar uma preocupação com a geração seguinte, que não é o relato de crença minha. Mas se eles não estão nem aí, eu como igreja e você como igreja, não devemos olhar por este lado, porque a igreja tem um compromisso de sustentar nesta geração seguinte e trazer manifesto aquilo que Jesus é e sempre será: o libertador. É Ele quem tem todos os antídotos necessários para trazer a solução para dentro da tua casa, para a tua família, para a tua vida. Aliás, a solução para esta terra, para este mundo, não está naquilo que as organizações, ou até mesmo as Nações Unidas, os grupos, quando se reúnem para tratar assuntos relacionados à economia, ao desenvolvimento, não está neles. Eles não têm condições o suficiente, até porque eles não veem o lado espiritual. O que o povo quer é exatamente isso que o tema hoje proporciona. O povo quer ser livre, o povo quer liberdade, mas muitas das vezes amordaçam e passam uma venda nos olhos deles, para eles não enxergar o que é a verdade. Qual é a verdade que liberta? Pois eu quero dizer nesta noite para você, nesta palavra, qual é a verdade que vai te libertar. E se você se atentar a partir de hoje, você nunca mais será um escravo. Louvado seja Deus. Então está aqui no contexto da Bíblia, está no contexto da palavra de Deus. Meu querido amigo que está aí com a sua família, você que saiu de casa está neste arraial, aonde multidão de pessoas que daqui de cima temos uma visão excelente. Nem sempre foi assim. Aliás, o que Deus fez não foi para convergir neste ponto. O que Deus realizou não era para estar nesta situação, pois o propósito de Deus para o homem não era usar os seus feitos, não era usar o seu poder, para quando Ele fez o homem dizer: a partir daí vai se multiplicar uma enorme massa de pessoas, e aí eu vou usar o meu filho, o Espírito, e vamos brincar de Deus e criaturas. O sofrimento dele vai causar alegria em nós. Todas as vezes que nós vemos na família algum problema, alguma circunstância, nós vamos nos alegrar porque foi nós que fizemos eles. Eles são submissos a nós. Nós temos o poder. Deus não fez o homem para isso. Aliás, Deus não tem prazer. Pelo contrário, Deus se entristece quando vê a condição problemática que está o homem e a humanidade. Mas quando Deus fez o homem, é quase impossível não usar esta palavra e não trazer do princípio, para você entender como foi o ato criacionista de Deus. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas. Ele fez tudo perfeito, Ele fez tudo lindo. Aliás, Ele preparou o cenário perfeito para finalizar com a coroa da criação, chamado homem. Deus usa um poder especial para fazer o homem, para criar o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Ele fez, e colocou o homem no jardim, fez-lhe uma disjuntora. Imagine você a vida de um casal perfeito, sem problemas, sem dores, sem angústia, sem alguma coisa que lhe viesse causar transtorno. Era felicidade completa. Agora imagine você, a partir do momento que eles passam a dar ouvido a alguma coisa que aguçou o intelecto e causou, quem sabe, dúvidas com relação àquilo que Deus havia falado. Alguém apareceu para eles e disse que Deus havia omitido parte do assunto realizado. Eles ouviram de alguém palavras que entraram na mente e despertou curiosidades. E esta curiosidade foi o fator principal para levar a um grande desastre. Esse desastre foi perda de liberdade. O homem, a partir dali, passou a ser escravo, a ser escravizado. Além de ser escravizado, ele contraiu outros fatores, outros problemas, inclusive a morte. Agora Deus pega aquilo que ele havia realizado, tira o homem de lá do jardim e fecha ele, e dita para eles, dá para eles a sentença. Mas sabe o que é que eu vejo em Deus? É um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Atributos
que só são peculiares àquele que é por toda a eternidade, mesmo antes dele fazer o mundo, mas ele já havia previsto o que ia acontecer. Tanto é que Deus, meus amados irmãos e amigos, entendam uma coisa, não pense que alguém que usa da palavra vai dizer: irmãos, Deus ficou sem saber o que fazer. Deus é onisciente, Deus sabe tudo, Deus não planeja tudo de imediato, Deus antecipa, exatamente porque Ele é Deus. E mesmo quando o homem fez isso, Deus já havia resgatado ele na sua presciência, porque no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, Deus diz: isso aconteceu agora, mas posteriormente haverá de nascer alguém que pisará na cabeça da serpente. Bendito seja Deus. Então nada está perdido para você, embora as consequências a partir dali sendo desastrosas, o homem sendo privado de muitas coisas, perdeu, sim, perdeu muitas coisas, mas a história se caminha e Deus sempre vai fazendo menção, Deus sempre vai lembrando o homem da primeira promessa que ele fez do capítulo 3 de Gênesis. E a história, quando ela passa a se alavancar, vez ou outra Deus encontra alguém com um coração puro, um coração reto, um coração temente, e daqueles ele utilizava-se e reafirmava a sua promessa de enviar um libertador, de enviar alguém que resgataria o homem, de enviar alguém que traria o homem de volta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu contemplo daqui pessoas que já estão numa idade praticamente a mais da terceira. Você que está aí na segunda idade, eu vejo jovens e adolescentes, mas escute, você nasce, você cresce, contrai família, envelhece, mas a partir daí, se você não tiver um encontro real com aquele que pode libertar, meu querido, sinto muito, mas o teu final não é de herdar a vida eterna. É por isso que este culto foi programado nesta noite, para alertar você e dizer: se você permitir o Filho te libertar, você vai ser livre de verdade, não livre de uma forma, quem sabe, ilusória, que muitos apregou por aí, mas uma libertação verdadeira, porque quem vai fazer este processo não é nada aí fora, nem muito menos a psicologia, mas aquele que é o Deus do céu e Deus da terra. Bendito seja Deus. Ele vai reafirmando esta promessa de libertação. Embora os anos se passem, as gerações vão morrendo e vai surgindo outras gerações, mas uma coisa que é interessante daquele povo é que eles sempre traziam a memória de crianças, de jovens, exatamente aquilo que estava na lei de Deus. Eles ensinavam, porque era bíblico, estava no Pentateuco, deveria ser ensinado para eles dia após dia. Então, quando as gerações se passavam, sempre ficava na memória aquilo que Deus havia falado. Houve um tempo em que Deus fala para alguém: tira ele da terra, e diz que vai levar ele para uma terra que manava leite e mel. Mas antes mesmo dele gerar este herdeiro, Deus já havia dito: eles vão ser numerosos, vão ser escravos por 400 anos, mas não ficarão lá. Tirarei eles com braços fortes. Isto aconteceu. Houve um herdeiro, multiplicou-se de uma forma assustadora e cumpriu aquilo que Deus havia falado. Chegaram em um lugar para sobreviver, passaram anos, tantos que chegaram a mais de 400 anos. Mas quando você chega no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, está um Deus com seus ouvidos, os seus olhos e as suas mãos. E quando ele chama alguém que ia apacentar ovelhas, e ele olha para o monte de Deus, o monte Horebe, sobe, Deus chama a sua atenção, e quando ele chega, Deus disse: eu ouvi Moisés. Deus ouve. Escute você, não estamos falando de um Deus embora invisível, mas não é um Deus que não fale, ou um Deus que não apalpa, um Deus que não vê, não. Esse Deus ele vê, esse Deus ele ouve, e esse Deus tem mãos para estender e abençoar, e sarar e libertar. Ele disse: eu ouvi Moisés, eu ouvi o clamor do povo, e as minhas mãos estão estendidas para trazer libertação. Deus usa um mensageiro, ele chega lá e arranca o povo. Sabe o que isso quer dizer? Deus confirmando que ele quer o seu povo livre. Deus ainda tem intenção de livrar, Deus ainda tem intenção de libertar. Se você conhecer esta verdade te liberta
libertará. Deixa Jesus tocar, deixa Ele falar. Não prende, pelo contrário, ouve atentamente. Porque quando o povo sai do Egito, eles caminham pelo deserto. Lá no deserto há problemas, meu querido, como sempre houve e sempre haverá. Problemas de dúvidas, problemas de questionamentos, problemas, quem sabe, de retorno, de volta, problemas de insubmissão, falta de liderança conquistada. Mas tinha alguém ali que Deus havia proposto para direcionar, para guiar, até mesmo cuidar. Porque sabe o que é uma das qualidades de Deus? É que quando Ele tira, quando Ele chama, Ele se compromete em cuidar, Ele se compromete em sustentar. Quando o povo caminhava no deserto, era só de 40 a 45 graus, mas estava uma coluna de nuvem para o povo não sofrer exatamente com aquela temperatura. À noite aquecia, o frio era tão forte, mas quando era chegar lá no final da tarde, logo alguém contemplava uma coluna de fogo, algo assustador para as nações inimigas, mas para o povo não. Era a presença de Deus no arraial, dizendo: eu estou com vocês. É o que eu quero, é trazer libertação, porque o projeto era levar o povo até a terra prometida, a Canaã dos hebreus. Aí uma coisa interessante, que eu abro um parênteses aqui: a igreja, sendo o segundo Israel, ela guarda uma Canaã, mas uma Canaã não terrena, mas uma Canaã que Deus fez questão de mostrar para Abraão. Porque quando Abraão avista a Canaã, Deus faz ele ver uma outra Canaã. Porque esta Canaã que Abraão estava vendo não foi Canaã conquistada por terra, não, era uma Canaã cujo arquiteto é Deus. Ele era o construtor. Abraão já previu profeticamente a estadia da igreja, da noiva de Cristo, aquela que nós aguardamos, aquela que nós temos esperança de estar no meio dela e brevemente sairmos desta terra. Quando o povo toma posse, parcialmente atendem o chamado de Deus, não executam aquilo que Deus havia ordenado. E futuramente houve problemas de guerras, houve problemas de morte, perdas de líderes de família, em consequência da desobediência. Chega um tempo que o governo humano direciona, limita as nações a serem governadas pelos seus próprios ditames. Excluíram a atenção a Deus, excluíram os propósitos de Deus e passaram a fazer aquilo que lhe bem parecia melhor. Cada um dava uma opinião e assim realizavam seus projetos. Mas quando o homem pensa de si próprio e não toma uma decisão de consultar aquele que vê o futuro, sempre lhe se dá mal. E acontecia exatamente isso. Mas quando eles estavam sendo sufocados, retalhados pelos inimigos, clamavam a Deus Jeová, e Deus descia e livrava, e havia paz no meio do povo. Mas houve um tempo que a promessa de Deus chegou ao jovem, de que ele seria rei. Reinou durante 40 anos. Quando ele morre, seu filho assume o reinado. Este homem chamava-se Salomão, um homem com característica de um pai, que exerceu durante décadas em um convívio com seu Deus, harmonia, vitória nas batalhas. E ele passou exatamente os anos focando na liderança de alguém que tinha suporte, para no final dela passar o cajado e este alguém dá conta de governar com equidade. Mas as palavras de alguém que está saindo desta vida, elas devem ser observadas com atenção. Quando Davi estava no leito da morte, ele chama Salomão e diz: meu filho, aquilo que foi construído com a força do Deus de Israel, eu transfiro para você. Sabe qual é a palavra que Deus coloca na boca de Davi para usar para Salomão?
Ele disse: para você realizar tudo isso, você precisa ser homem. Homem para dar conta de liderar uma nação. Porque por certo, levanta-se grupos para intentar. E você vê que os problemas até mesmo surgem da nossa própria casa. Alguém tentou se levantar para tomar o reinado. Mas seja homem e assuma o compromisso. E esse texto me fez lembrar de um vídeo que alguém gravou dias atrás, desse sistema que impera, tendo camuflações malignas, diabólicas, querendo tirar exatamente isso do homem, querendo mudar o quadro da masculinidade, dão atenção para aqueles que têm uma visão distorcida dos verdadeiros valores, e querendo colocar uma nação para o lado oposto, substituindo valores, mudando as coisas, efeminizando, tirando a masculinidade e colocando o lado contrário. Esta geração tem um compromisso por parte da igreja, dizer que a verdade que liberta, ela entra em qualquer estágio, em qualquer situação, seja ela qual for, mas quando a verdade de Cristo entra, ela liberta, ela transforma a tua forma de pensar, ela transforma a tua conduta, ela transforma o teu caráter. Bendito seja Deus. Então você não veio no lugar errado, você veio no lugar certo. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão lidera. E ele faz uma coisa inusitada. Ele divide as tribos. Divide uma tribo para o sul e 10 tribos do norte. E estas tribos passam a viver agora uma nova história, achando que as coisas iam melhorar. Piorou. Porque a nação do norte, chamada Israel, cuja capital era Samaria, passou agora a adotar princípios que infringiam as leis de Deus. Irmãos, vou ler um texto que não está aparecendo conivente. Essas nações divididas trouxeram sérios problemas internos. Houve um tempo em que o rei da Síria entra em Samaria e leva um monte de israelitas. Passando tempos depois, ele repovoa Samaria com habitantes da Síria. Por isso que surge os mestiços, que é a tribo do sul, chamada Judá, que era dos judeus, não se davam com os samaritanos, exatamente por eles não serem puros. Mas houve um tempo que até Judá entrou no jogo de Israel e contaminaram-se. E Deus levanta profetas para dizer: ambos estão decaídos da graça, ambos estão decaídos dos princípios, ambos estão prevaricando e ocultando aquilo que é verdadeiro, adorando ainda após outros deuses. Sempre o povo procurava caminhos mais distantes, e a palavra libertação ia distanciando-se cada vez mais. Mas o que eu acho interessante é que quando o livro dos reis faz distinção dessas duas tribos, ele diz que cada um andava juntos, cada um com a sua figueira e cada um com a sua videira. Judá sendo simbolizado pela videira, Israel sendo simbolizado pela figueira. Agora olha o que é interessante. Mesmo Israel usando de má fé, indo por caminhos tortuosos, mas quando Deus levanta um profeta chamado Zacarias, ele demonstra o seu amor por Israel, dizendo da importância que Israel tinha para ele, a ponto dele dizer: quem toca em Israel, toca na menina dos meus olhos. Ou seja, Israel é importante para Deus. Sabe por quê? Porque lá no meio de Israel tinham remanescentes que ainda guardavam a promessa do patriarca, a promessa que Deus fez a Abraão de um dia enviar um libertador. Eles ainda guardavam a promessa de alguém que viria e trazia consolação para Israel.
Bendito seja Deus. E Zacarias, quando chega no capítulo de número 9, e o versículo 9, ele faz a promessa que alegra todo o coração de Israel. Porque lá em Jerusalém, Zacarias profetiza que nas portas dela entraria o rei, justo e salvador, montado em um jumento, filho de jumenta. E esta promessa fez o povo encher-se de esperança. Quando Zacarias sai de cena, Malaquias aproveita. Deus usa Malaquias, e Malaquias profetiza no capítulo de número 4, nos versículos finais. Deus enviaria Elias para preparar o caminho do Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. E 4 séculos se passam. E a geração que ouviu Zacarias profetizar tinha morrido. A geração que ouviu Malaquias profetizar tinha morrido. Mas os registros ficaram. Ficaram os registros nas páginas. Sabe por que Israel era simbolizado, ou tem o símbolo da figueira? É porque a maioria, praticamente quase todo israelita, tem uma figueira no seu quintal. E debaixo da figueira, todo bom israelita lia o livro da lei debaixo da figueira. E quando ele lia o livro da lei, sua alma jubilava, seu coração se alegrava, e o peito, acelerando as batidas, ele gemia. Quando é que esta palavra vai se cumprir? Quando é que Deus vai enviar a consolação de Israel? Os séculos se passaram. Aí Elias vem, segundo Malaquias. Ele chega, e quando João faz uso do texto que eu li, João aparece, e a notícia se espalha e chega aos ouvidos dos fariseus. E ele diz: vai lá, pergunta quem é esse João, se ele é aquele que os profetas falaram, se ele é aquele que Moisés falou. Eles chegaram lá e perguntaram para João: quem é você? Você é Elias? João disse: não, não sou Elias. Tu és um profeta? Ele disse: não. Ele disse: quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai os vossos caminhos, vossas veredas. E João passa agora a dizer o que ia acontecer. Enquanto João estava falando, cessou. No outro dia, o versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava agora dando início ao ministério profético daquilo que havia sido falado. Estava Jesus iniciando agora aquilo que Deus havia falado lá no início. Louvado seja Deus. Irmão, é verdade que Deus se preocupa comigo. É só você ver o texto que nós lemos. Deus fez tudo isso por causa de você. E quando Jesus sai das águas, há a confirmação de Deus com relação à sua filiação.